Passamos agora para o exercício número 6. Calcule a leitura do manômetro A na figura abaixo, sabendo que a pressão externa ao sistema é a pressão atmosférica e que ela vale 1 atm, e que o manômetro em B está lendo 100 kPa. Nesse caso, devemos nos lembrar, então, da definição do conceito da pressão manométrica. A pressão manométrica é, então, a pressão interna menos a pressão externa. Olhando no nosso desenho, nós temos então que a pressão manométrica que está sendo medida por B equivale à pressão interna da cabine de B, desse ar aqui, menos a pressão atmosférica que está por fora, que é onde está o manômetro. Diferente então do manômetro em B, a pressão lida pelo manômetro A contém a pressão interna na cabine que está sendo lida pelo ar em B e a pressão externa, a cabine que está sendo lida pelo ar que está aqui em A. Nesse caso, o manômetro, então, não está para fora, por isso a pressão externa dele não é atmosférica, diferente do manômetro em B. Vamos escrever, então, aqui a pressão manométrica. Pressão manométrica é igual à pressão interna menos a pressão externa. No caso, então, de B, a pressão manométrica em B é igual à pressão do ar no tanque B menos a pressão atmosférica. Veja que na figurinha, nós temos que a entrada do manômetro está para o tanque B do ar e ele está na parte de fora do tanque, então a pressão externa dele é atmosférica. Já para o tanque em A, nós podemos escrever que a pressão manométrica em A, ela é igual, então, à pressão do ar no tanque B menos a pressão do ar no tanque A. Veja aqui que a entrada do manômetro, né, que corresponde à parte interna, está para o tanque B e ele está com a sua parte externa no tanque A, diferente do manômetro em B, então, que está na pressão atmosférica. Nesse caso, nós temos aqui, olhando a equação do tanque B, o valor do manômetro que está sendo medido em B foi dado 100 kPa. E nós temos também a pressão atmosférica que foi dada. Então, PB é fácil de calcular. Então, posso escrever que a pressão do ar no tanque B, ela vai ser dada, então, pela pressão que o manômetro está lendo mais a pressão atmosférica e eu tenho esses valores. Veja aqui que ele me pede quem é a pressão que está sendo lida em A. Eu tenho como substituir PB, mas eu não tenho o valor de PA. Então, que é a pressão no tanque A do ar. Eu preciso encontrar uma relação que me dê essa pressão para que eu possa substituir nessa equação, uma vez que a pressão no tanque B do ar já sai por essa relação, para que eu possa calcular quem é, então, a pressão manométrica em A. Olhando o nosso desenho, nós podemos ver aqui, ó, igualar e fazer P1 igual a P2 nessa interface, para ver se nós conseguimos descobrir quem é a pressão do ar no tanque A. Então, vamos lá. Fazendo, então, P1 igual a P2, P1 é igual à pressão do ar no tanque A, mais aqui a coluna que nós temos de ar sobre ele, que nesse caso é desprezível. P2, então, pode ser escrito como o peso que eu tenho da coluna de mercúrio, vezes a altura, que no caso é 15 centímetros, eu já vou entrar em metros, mais a pressão atmosférica. Igualando, então, eu tenho que a pressão do ar em A é igual à pressão
peso relativo do mercúrio vezes 0,15 mais a pressão atmosférica. Substituindo, então, o P de B e o P de A em relação ao ar nessa equação, eu vou ter, então, a leitura do manômetro em A. Então, vamos lá. O P de B é igual a pressão manométrica lida em B mais pressão atmosférica. E a pressão do ar no tanque A, nós acabamos de calcular, que é, então, o do mercúrio, o peso específico do mercúrio, vezes 0,15, mais pressão atmosférica. Substituindo, então, aqui, nós temos pressão do manômetro em B, mais pressão atmosférica, menos peso específico do mercúrio vezes a altura, menos pressão atmosférica, mais pressão atmosférica, menos pressão atmosférica, foi embora. Então, a pressão do manômetro em A é igual à pressão do manômetro em B, que vale 100 quilopascais, menos o peso específico do mercúrio, 136.000 vezes 0,15. Então, nós temos que a pressão que está sendo lida pelo manômetro em A é igual a 79.600 pascais. Ou, você pode fazer também, pressão manométrica em A igual a 79,6 quilopascal.